Bom dia! Hoje, dia 19 de janeiro de 2025, domingo. O texto de hoje encontramos em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 11 até o versículo 17. A conduta de um cristão. Queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. A conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que quando eles os acusarem de criminosos, tenham que reconhecer que vocês praticam boas ações e assim louvem a Deus no dia da sua vinda. Por causa do Senhor, sejam obedientes a toda a autoridade humana, ao imperador, que é a mais alta autoridade, e aos governadores que são escolhidos por ele para castigar os criminosos e elogiar os que fazem o bem. Pois Deus quer que vocês façam o bem, para que os ignorantes e tolos não tenham nada que dizer contra vocês. Vivam como pessoas livres, não usem a liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos de Deus. Respeitem todas as pessoas, amem os seus irmãos na fé, temam a Deus e respeitem o imperador. Até aqui as palavras de Pedro. Irmãos, vejam o que Pedro está dizendo aqui e a dificuldade que temos nos dias de hoje de cumprir a grande maioria das coisas que estão aqui, mas algumas deveriam ser fáceis. Pedro diz primeiro para evitarmos as paixões carnais, que estão sempre em guerra com a alma. E aqui as paixões carnais, não pense em paixão do amor por uma mulher, por um homem, seja qual for. Não é só isso. É a paixão pelo dinheiro, o apego pelos seus bens, paixão por coisas que o mundo oferece, comidas, bebidas e tudo mais. Cuidado com estas paixões carnais. Elas não têm valor nenhum para Deus. O alimento serve sim para alimentar nosso corpo, ter uma casa, ter onde dormir, ter o que beber, tudo isso faz parte das necessidades humanas, mas não se apaixone por elas. Também diz que você deve ter uma conduta boa, sempre íntegra, porque quando forem lhe acusar, outras pessoas dirão não. Essas pessoas sempre fizeram coisas boas, boas ações, e daí também louvavam a Deus todos os dias, aguardando a sua vinda. Deus também diz que devemos respeitar a autoridade do imperador e dos governadores. Respeitar os nossos governos. Sim, nós respeitamos, mas nós temos o livre-arbítrio de não concordar com o que está errado. Esperemos sempre que os nossos governantes eleitos, no nosso caso, do Brasil, façam as coisas corretas. Nós respeitamos a hierarquia do governo, mas isso não quer dizer que tenhamos que ser cordeiros sem direito à palavra e a questionar o que está errado. Mas não devemos esquecer também de elogiar quando as coisas são bem feitas. Respeitar a hierarquia, respeitar os governos. Difícil hoje, nos dias de hoje, especialmente quando temos muitas situações em que nossos imperadores, nossos governadores, agem de forma totalmente longe do que pede a palavra de Deus para que estas pessoas façam. Também diz que devemos fazer o bem para os ignorantes e para os tolos, para que esses também não tenham nada a dizer contra nós. Normalmente, é mais fácil se afastar do que levar a palavra de Deus. Sim, às vezes você poderá levar a palavra de Deus para alguém e essa pessoa ser ignorante, bancar a tola contigo, mas não se deixe levar por isso. Isso é natural do ser humano. Mas eles também não terão nada para dizer contra você depois. E termina dizendo: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade para fazer o mal, para encobrir o mal. Mas vivam como escravos de Deus, nós diríamos servos de Deus.
Respeitem todas as pessoas. Amem os seus irmãos na fé, temam a Deus e respeitem os seus governos. Pois muitas vezes não sabemos que quem deixa, muitas vezes os governos tomarem posse, é o próprio Deus, para usar como uma forma de castigar o seu povo que está contra ele. Talvez os governos que tenhamos hoje sejam para fazer com que o povo entenda que o errado jamais será certo. Crer em Jesus Cristo, fazer as coisas bem feitas com amor, com seriedade e com honestidade é um caminho que leva à felicidade plena. Pensemos nisso e oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de nós no correr deste dia. E nos encontramos amanhã, às 7 horas da manhã, para um novo texto bíblico e a oração do Pai Nosso. Bom dia!